Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro ainda de Provérbios, capítulo ainda é o 1, e o versículo é o 20, que diz assim: a suprema sabedoria altisonamente clama de fora pelas ruas e levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às estradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Há muito tempo atrás, eu lembro que quando eu ia atravessar uma rua, em lugares movimentados, eu corria. Eu não esperava o farol fechar, passava no farol amarelo antes de passar para o vermelho, E eu fazia muito isso aí. Eu tinha fé em mim mesma, confiança nas minhas pernas, Mas desde que eu vi esse versículo, a suprema sabedoria, altissimamente clama de fora pelas ruas e levanta sua voz nas encruzilhadas, no meio do tumulto. Então eu pensei, a sabedoria está me dizendo, nessas encruzilhadas, nas ruas, eu tenho que o quê? Pare. Se é sinal verde para os carros, pare. É sinal vermelho, para você, pare. Então, eu parei de atravessar, Eu creio que eu já tinha até morrido se eu não tivesse dado, se eu não tivesse prestado atenção nessa palavra, nesse versículo, Não tivesse obedecido. Porque o importante é obedecer, Obedecer às leis de trânsito, obedecer primeiramente às de Deus e também às de trânsito, as do mundo, E eu lembro que nas encruzilhadas, nos tumultos, a sabedoria ela clama muitas vezes, nas portas da cidade, Então ela clama e muitas vezes as pessoas não dão ouvido, atravessam, infringe a lei do trânsito, E se a gente morrer numa situação dessa, vamos morrer em rebeldia, para onde nós vamos, Em desobediência, para onde nós vamos? Aí diz assim: até quando, simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, eu entendi e tive conhecimento do que deveria fazer. E muitas pessoas não querem ter conhecimento da palavra de Deus. Outros não querem ter conhecimento das leis do país. Outros não querem ter conhecimento de nada. Querem ser sempre simples, Andando em simplicidade, E se fazendo como loucos. Infelizmente, a minha mãe era uma pessoa que disse que não queria aprender nada na vida. Ela comia até o cérebro da cabeça da galinha, porque dizia ela que comendo o cérebro de galinha ela não ia aprender mais nada. E ela comia de propósito, que ela dizia que tinha prazer de não aprender nada. Então é simples e loucos, pessoas que não querem aprender nada, pessoas que dizem: eu não quero nem saber de leis, eu não quero nem saber de política, eu não quero saber de nada. Não, nós temos que saber de tudo um pouco. A sabedoria, o conhecimento está aí. Vamos conhecer para andarmos de acordo, Como diz a palavra e como dizem
as leis do país, né? As pessoas. Hoje em dia, até pastores estão falando, como se diz, falando sobre como eu vou dizer, homossexualismo. Eles falam como que se fosse uma lei que infringe a lei. Não, estão errados, não, eles estão em pecados, é diferente, em pecados, né? Nós somos todos humanos, todos iguais, todos fomos destituídos da glória do Senhor. Deus encerrou a humanidade debaixo do pecado e deu Jesus para quem nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, se a pessoa quer viver uma vida em pecado, quem somos nós para estar assim contra eles? Não, nós temos que orar por eles e colocar em meio de política esse tipo de coisa. Não, pecado é pecado. Desobedecer a lei de Deus é pecado, e desobedecer a lei dos homens é para a justiça. Aí cabe a justiça. E muitos não estão discernindo o que é pecado, né? O que é errado para as leis, né? Então, aí diz assim, que nós não devemos ser loucos, né? Procurar ter conhecimento, não ser aborrecedor do conhecimento. Porque o conhecimento, gente, para quem não sabe, sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência, conselho, temor a Deus, fortaleza, são 7 espíritos do Senhor, são os 7 espíritos de Deus. Se nós aborrecemos o conhecimento, tem pessoas que dizem, eu não quero conhecer nada não, quero só ter fé em Deus. Então nós estamos aborrecendo o espírito de conhecimento, que não é só conhecedor da palavra de Deus, é conhecimento das leis, conhecimento geral. Então o espírito de conhecimento, ele dá conhecimento geral, e nós temos que andar dessa forma, buscando verdadeiramente. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus estava dizendo aqui, eu vou derramar sobre vós o meu espírito e ensinarei a minha palavra. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.